No ano de 2017, foi investigado um grave acidente relacionado a um procedimento incorreto de manutenção realizado em um sistema de ar-condicionado que utilizava refrigerante R32. Bem-vindos ao episódio número 1 da nossa série sobre segurança aplicada à indústria da refrigeração e do ar-condicionado. O caso que analisaremos hoje tornou-se posteriormente uma importante referência para compreender os riscos associados a procedimentos inadequados durante operações de recuperação de refrigerante e permitiu entender com maior profundidade um dos fenômenos mais perigosos que podem ocorrer dentro de um compressor de refrigeração. A intervenção começou quando um técnico foi chamado para reparar uma unidade que apresentava baixo desempenho de resfriamento. No entanto, o técnico cometeu o erro de iniciar imediatamente os trabalhos de manutenção sem medir previamente a pressão do sistema, utilizando manômetros. Também não verificou o consumo de corrente elétrica com um alicate amperímetro, nem iniciou a busca por possíveis vazamentos de refrigerante. Como parte da intervenção, o técnico decidiu imediatamente realizar uma operação conhecida como pump down, sem utilizar manômetros. Lembremos que o procedimento de pump down é utilizado para armazenar temporariamente a maior parte do refrigerante dentro da unidade externa, antes de realizar determinadas tarefas de manutenção, desmontagem ou reparo. Quando executado corretamente, esse procedimento é uma prática comum e segura dentro da indústria da refrigeração e do ar-condicionado. Durante uma operação normal de pump down, o compressor continua funcionando enquanto as válvulas de serviço são manipuladas para concentrar o refrigerante dentro da unidade externa. Para realizar esse procedimento corretamente, o técnico deve conectar o conjunto de manômetros e colocar o sistema em funcionamento. Em seguida, deve fechar a válvula de serviço da linha de líquido, que está conectada à tubulação de menor diâmetro, para impedir que o refrigerante retorne à unidade externa. Ao mesmo tempo, o técnico deve monitorar continuamente a pressão indicada pelo manômetro. Quando a pressão se aproxima de zero, isso indica que a válvula de serviço da linha de sucção conectada à tubulação de maior diâmetro deve ser fechada, pois já não resta refrigerante gasoso para ser extraído da unidade interna, e o procedimento deve ser interrompido. Uma vez que o refrigerante tenha sido armazenado dentro da unidade externa, o sistema é desligado e as válvulas de serviço devem permanecer fechadas para evitar perdas de refrigerante durante a operação de manutenção. No entanto, durante o acidente, ocorreu uma situação que transformou uma tarefa rotineira em um evento extremamente perigoso. O técnico colocou a unidade em funcionamento sem conectar um manômetro. Depois, fechou a válvula de serviço da tubulação menor e tentou determinar o momento adequado para fechar a válvula da tubulação maior, baseando-se apenas em sua intuição e no som do equipamento. Após se distrair e não fechar a válvula correspondente a tempo, e devido a um vazamento no circuito de refrigeração, o ar atmosférico começou a entrar no sistema em grandes quantidades, enquanto o compressor continuava funcionando. Como resultado, o sistema deixou de conter apenas refrigerante. Em seu lugar, passou a conter uma mistura composta por ar, vapor de refrigerante e óleo lubrificante. Essa combinação é particularmente perigosa, porque reúne três elementos essenciais capazes de desencadear um fenômeno de ignição por compressão. É importante entender que os compressores herméticos de ar-condicionado não são projetados para comprimir grandes quantidades de ar. Durante o funcionamento normal, eles comprimem vapor de refrigerante, cujas propriedades termodinâmicas são muito diferentes das do ar atmosférico. Quando o ar invade o sistema, as condições internas de funcionamento do compressor mudam drasticamente e podem desenvolver-se fenômenos para os quais o equipamento nunca foi projetado. Sem que o operador percebesse, o compressor continuou aspirando e comprimindo essa mistura durante um período prolongado. À medida que a compressão aumentava, tanto a pressão quanto a temperatura dentro do compressor se elevavam rapidamente.
Posteriormente, os investigadores determinaram que o fenômeno observado era semelhante ao princípio de funcionamento de um motor diesel. Lembremos que em um motor diesel não é necessária uma centelha para iniciar a combustão. A compressão extrema do ar gera temperaturas tão elevadas que o combustível inflama espontaneamente. Um processo semelhante pode ocorrer dentro de um compressor quando uma mistura adequada de ar, óleo e refrigerante é submetida a condições severas de compressão. À medida que aumentava a proporção de ar dentro do sistema, a temperatura alcançada durante a compressão tornava-se progressivamente mais alta. O óleo lubrificante começou a aquecer até atingir temperaturas críticas. A presença do oxigênio contido no ar permitiu que ocorresse uma combustão por compressão. Os estudos demonstraram que o óleo lubrificante desempenha um papel fundamental nesse fenômeno. De fato, alguns experimentos mostraram que quando o óleo era eliminado da mistura, a combustão não ocorria às mesmas condições. Isso indica que o óleo é um dos elementos essenciais necessários para iniciar a reação. Uma vez iniciada a combustão, a temperatura aumentou de forma extremamente rápida. O refrigerante presente na mistura também participou das reações químicas geradas pelo processo de combustão, contribuindo para um aumento ainda maior da pressão interna. De estudiosos e investigadores, disseram que altas temperaturas, alterações das reações químicas do refrigerante e altos picos de pressão foram as formas concretizadas que levaram ao estufamento e à explosão do compressor do ar-condicionado. Consequência dessas ocorrências, os compressores sofreram rupturas nas suas estruturas, gerando aí fragmentos metálicos perigosos gerados pela explosão. O mais surpreendente é que as investigações posteriores demonstraram que esse fenômeno não depende exclusivamente da inflamabilidade do refrigerante utilizado. Durante muitos anos, acreditou-se que o principal risco estava associado apenas a refrigerantes inflamáveis, como o R32. No entanto, pesquisas realizadas posteriormente por especialistas da Universidade de Tóquio e da Universidade de Fukui permitiram reproduzir experimentalmente esse fenômeno e compreender com precisão as causas do acidente. Os resultados demonstraram que o verdadeiro perigo surge quando ocorrem simultaneamente três fatores fundamentais: a presença de ar no circuito de refrigeração, a presença de óleo lubrificante e condições extremas de compressão dentro do compressor. Os pesquisadores concluíram que o denominado fenômeno de combustão tipo diesel é uma das principais causas de explosões de compressores durante procedimentos incorretos de recuperação de refrigerante. Esse fenômeno pode desenvolver-se rapidamente e sem sinais evidentes de alerta para o técnico que realiza o trabalho. É importante destacar que milhares de operações de pump-down são realizadas todos os dias em todo o mundo. Os acidentes ocorrem quando não se seguem os procedimentos estabelecidos pelos fabricantes ou quando se permite a entrada de ar no circuito de refrigeração. Como consequência dessas descobertas, os fabricantes, os organismos de normalização e os especialistas em refrigeração reforçaram a importância de seguir rigorosamente os procedimentos de manutenção. Foi dada especial ênfase à prevenção da entrada de ar no circuito de refrigeração, à verificação correta da posição das válvulas durante as operações de pump-down, à utilização de instrumentos de diagnóstico adequados e à prevenção de que o compressor continue funcionando sempre que exista a possibilidade de aspirar ar atmosférico para o interior do sistema. Este caso tornou-se uma importante lição para toda a indústria HACR. Demonstrou que uma operação aparentemente simples pode transformar-se em uma situação de alto risco quando os procedimentos estabelecidos pelos fabricantes e as normas de segurança não são seguidos rigorosamente. A principal lição aprendida com essas investigações é que muitos acidentes graves relacionados a compressores não são uma consequência direta do refrigerante em si, mas de erros operacionais que permitem o desenvolvimento de condições perigosas dentro do circuito de refrigeração.
Embora o R32 seja classificado como refrigerante levemente inflamável e opere com temperaturas de descarga relativamente altas, a principal causa do incidente não foi o refrigerante em si, mas o procedimento incorreto de pump down que foi realizado.